Olá, galera! Hoje vamos divulgar uma nova pesquisa no quadro Ciência para Todos sobre análise da heterose em raízes de mamoeiro utilizando a proteômica comparativa. Trabalho da doutora Ellen de Moura Vale e colaboradores. Esse artigo foi publicado em 2016 na revista Ciência Horticultural. Então, aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá? A heterose, ou vigor híbrido, é o fenômeno genético que envolve o desempenho superior de plantas heterozigotas híbridas F1 em termos de aumento de biomassa, tamanho, rendimento, taxa de crescimento, fertilidade, resistência a doenças ou resistência ao estresse ambiental em comparação com o desempenho médio de suas linhagens parentais homozigotas. Devido à sua importância econômica e científica, a heterose tem sido estudada usando várias abordagens, incluindo genética quantitativa, fisiologia e biologia molecular. No entanto, os mecanismos regulatórios permanecem pouco conhecidos, devido à grande complexidade desse fenômeno. Apesar dos grandes avanços alcançados na era genômica sobre a compreensão dos mecanismos responsáveis pela expressão das características do fenótipo de interesse agronômico, essa ferramenta isolada pode não ser suficiente para responder todas as perguntas acerca da transmissão da informação genética. As proteínas são as moléculas responsáveis em manifestar as características de um indivíduo. Elas são produzidas no processo de tradução, onde a molécula de RNA mensageiro é traduzida pelos ribossomos para uma sequência de aminoácidos em uma proteína. Para isso, o RNA mensageiro produzido a partir do DNA migra do núcleo para o citoplasma e encontra os ribossomos. A expressão dos genes que darão origem a essas proteínas é um processo altamente regulado, de forma que nem sempre o gene que foi expresso dará origem a uma proteína funcional. O conjunto de proteínas em uma amostra biológica é chamado de proteoma. Esse proteoma é altamente complexo, diverso e variável de acordo com as mais diversas condições: estado nutricional, temperatura, interação com drogas, situações de estresse, entre outros. E a ciência que estuda o proteoma é chamada de proteômica. Dessa forma, a análise proteômica é uma ferramenta extremamente útil no melhoramento de plantas, já que ela reflete a variabilidade que realmente é expressa pelos genes. O objetivo desse estudo foi identificar e quantificar proteínas diferencialmente abundantes nas raízes de um híbrido de mamão comparado com suas linhagens parentais, para identificar proteínas que se acumulam em estágio inicial da heterose. Para realizar esse trabalho, os autores utilizaram o híbrido C04 e suas linhagens parentais, JS12 e São Mateus. Foi realizada a coleta e germinação das sementes do híbrido e seus parentais. Após a germinação, raízes foram coletadas no mesmo estágio de desenvolvimento para os 3 fenótipos. Foi avaliada a porcentagem de matéria seca das raízes, número de raízes formadas e conteúdo total de proteínas das raízes. Essas avaliações foram realizadas para verificar se houve heterose para as características avaliadas. Esse cálculo é realizado comparando a média do híbrido com a média de seus parentais. Além disso, com as amostras coletadas, foi realizada a extração das proteínas e análise proteômica das mesmas em um equipamento chamado de espectrômetro de massas. Como resultado desse trabalho, Vale e colaboradores verificaram que houve heterose positiva para as características número de raízes e conteúdo de matéria seca. Na análise proteômica, os autores identificaram 955 proteínas. Dessas, 261 apresentaram efeito não aditivo, ou seja, quando há diferença entre a média da característica avaliada no híbrido e a média dessa mesma característica medida nos pais. Proteínas com abundância não aditiva foram separadas em 2 grupos: heterose positiva, quando a abundância do híbrido era superior à média dos pais, e heterose negativa, quando a abundância era inferior à média dos pais. Essas proteínas foram então classificadas de acordo com suas funções biológicas em 13 grupos,
sendo as proteínas associadas ao transporte polar de auxina, desenvolvimento do sistema radicular e metabolismo energético as mais abundantes no grupo de heterose positiva, enquanto as proteínas responsáveis pelo metabolismo de proteínas foram mais abundantes no grupo de heterose negativa. Esses resultados sugerem que o mecanismo de vigor híbrido em raízes jovens de mamoeiro envolve a otimização da produção de energia e gasto energético, reduzindo o metabolismo das proteínas. E como a sociedade pode se beneficiar com esse estudo? Esse estudo fornece um melhor entendimento sobre um dos fenômenos mais importantes para a produção de alimentos em uma fase inicial de desenvolvimento do mamoeiro, uma fruteira de grande importância econômica e que o Brasil é um dos principais produtores. Que viagem, né? Acesse o artigo completo disponível em nosso site, o link está na bio. Curtiu? Então também comenta, porque a gente está querendo muito saber o que vocês acharam desse vídeo. E não se esqueçam de deixar as suas dúvidas. Tem interesse pela divulgação do seu trabalho em nossa página? Manda uma mensagem pra gente. Compartilhem. Já pensou se esse conteúdo pode ajudar mais amigos? Aproveitem. Até a próxima, pessoal.